Então é sério? Querem vender a Espanha para salvar a República? O ano de 1937 amanhece sobre a Espanha como uma sombra que se alonga, devorando a esperança. Já se passou mais de um ano desde que o levante nacionalista fraturou o país e o otimismo inicial de uma vitória rápida por parte do governo da Segunda República se dissipou na fumaça dos campos de batalha. A guerra já não é mais uma explosão de fervor revolucionário, é uma máquina de desgaste, um sangramento constante, de homens e recursos que está colocando a República contra as cordas, deixando-a em um verdadeiro beco sem saída. Militarmente, o panorama é desolador. No início do ano, a importante cidade de Málaga caiu, e durante o verão e o outono, toda a frente norte, o cinturão industrial de Bilbao, Santander e, finalmente, Astúrias, desmorona-se. Essa perda não é apenas uma derrota territorial, é um golpe mortal na capacidade industrial e mineradora da República. Batalhas como a de Brunete, concebida como uma ousada ofensiva republicana para aliviar a pressão sobre Madrid, acabam se tornando vitórias de pirro, no melhor dos casos, e em carnificinas inúteis no pior. Custando dezenas de milhares de vidas em troca de avanços mínimos que são perdidos semanas depois. E aqui reside a chave para o sufocamento republicano: o Comitê de Não Intervenção. Nascido em Londres em 1936, sob a suposta nobre intenção de evitar que o conflito espanhol escalasse para uma guerra europeia, esse pacto logo se revelou uma farsa. O lado rebelde, unificado sob o comando de Franco, avança de forma lenta, mas implacável, mais organizado e, acima de tudo, muito melhor armado. Enquanto as democracias como França e Grã-Bretanha fechavam suas fronteiras e embargavam oficialmente a venda de armas ao governo legal da Espanha, as potências fascistas não tinham tais restrições. A Alemanha de Hitler enviava sua Legião Condor para que ensaiasse suas táticas de bombardeio aéreo, e a Itália de Mussolini desembarcava milhares de soldados do corpo Truppe Volontarie. Para a República, cada fuzil, cada bala, cada avião precisava ser conseguido no mercado negro a preços exorbitantes ou através da única potência que ofereceu uma ajuda substancial: a União Soviética. Olha, eu me divirto muito com esse pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de História Hispana. Aham! Mas essa ajuda não era um cheque em branco. Chegava com dificuldade através de um Mediterrâneo infestado de submarinos inimigos e era paga a um preço altíssimo com as famosas reservas de ouro do Banco da Espanha, o chamado Ouro de Moscou. Em 1938, com o ouro diminuindo e a ajuda soviética se mostrando insuficiente, a corda apertava o pescoço da República. No entanto, sem aliados e sem dinheiro, o que restava a um governo encurralado? O desespero é a mãe da engenhosidade e também das soluções mais extremas e impensáveis. Diante do abismo, com o barulho dos canhões inimigos se aproximando dos centros de poder da República e o fluxo constante de más notícias vindas da frente, as soluções convencionais já haviam se esgotado. E nesse cenário de sombras emergiu a fé. A de Indalécio, naquele momento, ministro da Defesa Nacional. Prieto era um político veterano e via com uma clareza assustadora que a República não perdia por falta de homens, mas sim por uma sufocante inferioridade material. A lógica de Prieto e seus colaboradores era simples. Se o mundo nos nega o direito de comprar armas para nos defendermos, então não tentemos comprar as armas, tentemos comprar o interesse britânico. Se a República não podia adquirir aviões e canhões, talvez pudesse adquirir o interesse estratégico da única potência cujo poder naval e econômico ainda poderia inclinar a balança: o Império Britânico. O plano evoluiu de uma simples transação comercial para uma oferta geopolítica de um alcance sem precedentes.
a República, em troca de sua sobrevivência, colocaria na mesa de negociações a sua soberania territorial. A oferta, que foi elaborada em segredo, era precisa e calculada para despertar a ambição britânica. Não se tratava de um território qualquer, mas sim de 3 dos enclaves portuários mais estratégicos da Europa Ocidental. Certo. Ou seja, em troca de apoio damos Vigo, Cartagena e Mahon a eles? Não. O primeiro era Vigo. Situado nas rias baixas galegas, seu porto de águas profundas era uma porta excepcional para o Atlântico. Para a Marinha Real, controlar Vigo significava garantir uma base vital para suas frotas e proteger as rotas comerciais do Império. E, acima de tudo, estabelecer um ponto de vigilância e contenção formidável contra a crescente ameaça dos submarinos U-Boot da Alemanha nazista. Era oferecer a eles a chave do Cantábrico e um posto avançado na fachada atlântica europeia. O segundo e o terceiro enclave estavam no Mediterrâneo, o mar onde se jogava uma partida de xadrez naval entre Grã-Bretanha, França e a Itália de Mussolini. Foi oferecida a Cartagena, a principal base naval da Espanha desde o século XVIII. Um porto militar histórico, fortemente fortificado e com arsenais e estaleiros de primeira linha. Entregar o controle dela aos britânicos teria representado uma reviravolta total no equilíbrio de poder do Mediterrâneo Ocidental, dando à Royal Navy um domínio quase absoluto e neutralizando a ameaça naval italiana. Mas a verdadeira joia da coroa, a peça que deveria ser irresistível para Londres, era Mahon, na ilha de Menorca. Seu porto é um dos mais perfeitos e defensáveis do mundo, um refúgio natural cobiçado por todas as potências navais durante séculos. Os próprios britânicos o haviam controlado no século XVIII e conheciam seu imenso valor. A partir de Mahon, controlam-se as rotas marítimas entre França, Itália e o norte da África. Para a Grã-Bretanha, ter uma base nesta ilha era como cravar uma adaga no coração das ambições mediterrâneas de Mussolini e garantir um controle total sobre as comunicações de seu principal rival na região. Em troca de ceder o controle, provavelmente por meio de um arrendamento de longo prazo, ao estilo de Hong Kong, desses 3 pilares estratégicos, a República não pedia apenas dinheiro. Exigia os meios para vencer a guerra. O pedido incluía um fornecimento massivo e urgente de armamento moderno, centenas de aviões de caça e bombardeiros. Para poder encarar a Legião Condor, peças de artilharia de longo alcance, tanques e um fluxo constante de munições. Você acha esse fato interessante? Então já sabe, inscreva-se no História Hispana. Era essencialmente uma tentativa desesperada de hipotecar parte do território nacional para salvar o restante do país. Um plano nascido do mais sombrio pragmatismo, cuja execução agora dependia da resposta silenciosa e calculista de Londres. A oferta desesperada da República Espanhola cruzou o Canal da Mancha não como um grito, mas como um sussurro carregado de estratégia e pólvora. Aterrissou nos silenciosos corredores, nos gabinetes de Whitehall e no Foreign Office, onde o destino da Europa era decidido entre xícaras de chá, mapas estratégicos e a fumaça dos charutos. Aqui, no coração do Império Britânico, o plano secreto de Indalécio Prieto deixou de ser uma medida de sobrevivência para se tornar um complexo problema geopolítico. A proposta espanhola desencadeou uma disputa silenciosa, porém feroz, dentro do próprio establishment britânico. Uma batalha entre a tentação de uma oportunidade estratégica única e a realidade de uma política externa dominada pelo pânico de uma nova guerra. Por um lado, estavam os homens do almirantado. Para eles, a oferta republicana não era uma proposta, era um sonho realizado. Durante gerações, a Marinha Real baseou seu domínio global em uma rede de enclaves e portos estratégicos, e a oferta espanhola colocava em bandeja 3 das peças mais cobiçadas do tabuleiro europeu.
Nos mapas do almirantado, o controle de Mahon era uma obsessão histórica, a chave para fechar o Mediterrâneo Ocidental. Junto com a posse de Gibraltar e o controle do Canal de Suez, uma base em Menorca transformaria o Mare Nostrum de Mussolini em um lago britânico. Cartagena oferecia uma base operacional de primeira ordem e Vigo representava a solução perfeita para a crescente dor de cabeça que os submarinos alemães causavam no Atlântico. Em um mundo que caminhava inevitavelmente para a guerra, a oferta republicana era um presente caído do céu, uma oportunidade de ouro para reforçar o poderio naval do Império a um custo mínimo e se preparar para o conflito que todos viam se aproximar. Precisamos fazer o que for preciso pela República. Em breve haverá uma nova guerra na Europa. E estaremos a salvo. Para esses militares, a ideologia do governo espanhol era secundária diante da vantagem geoestratégica. No entanto, essa visão puramente militar chocou de frente com o muro da realidade política, personificada na figura do primeiro-ministro Neville Chamberlain. Chamberlain, e com ele a maior parte de seu governo conservador, era o arquiteto da política de apaziguamento. Sua doutrina se baseava na crença de que era possível evitar os horrores de outra grande guerra, fazendo concessões às ambições territoriais de Hitler e Mussolini. Sob essa ótica, intervir na Espanha a favor da República era uma loucura, a antítese absoluta de sua política. Seria uma provocação direta às potências fascistas, confirmando suas suspeitas de um complô internacional contra elas. E provavelmente antecipando o início da guerra que Chamberlain tentava evitar a todo custo. Na verdade, o governo britânico era o principal impulsionador do Comitê de Não Intervenção. Violar sua própria política de forma tão flagrante e em segredo teria causado um grande escândalo e uma humilhação diplomática insustentável se viesse a ser descoberto. Mas o cálculo de Chamberlain ia além da diplomacia. Para a elite conservadora, o governo da República Espanhola era, na melhor das hipóteses, um caos de socialistas, anarquistas e vermelhos pouco confiáveis. E, na pior, um fantoche da União Soviética de Stalin. O medo do comunismo era uma força motriz na política britânica dos anos 30. Muitos no poder e na City de Londres viam Franco não como um golpista, mas como um general da velha ordem. Um nacionalista autoritário que, pelo menos, manteria os comunistas sob controle e protegeria os importantes investimentos britânicos na Espanha, como as minas. A ideia de armar um governo vermelho para massacrar um futuro parceiro comercial conservador era, para eles, simplesmente impensável. Assim começaram as negociações, que na verdade nunca foram de fato negociações. Foram um exercício magistral da lendária fleuma e ambiguidade diplomática britânica. Os enviados republicanos, liderados pelo embaixador Pablo de Azcárate, se depararam com uma muralha de cortesia e evasivas. Eles eram recebidos no Foreign Office. Sua proposta desesperada era ouvida com um semblante sério. Era transmitida a eles a simpatia do governo, de Sua Majestade, pela difícil situação da democracia espanhola e prometia-se estudar o assunto com a devida atenção. Mas nunca chegava uma resposta concreta. Era um sim que nunca era pronunciado e um não que se escondia sob um véu de consideração. Esse teatro diplomático tinha um propósito cruelmente pragmático. A Grã-Bretanha não tinha interesse em uma vitória rápida de Franco, pois isso significaria uma Espanha forte e em dívida com Hitler e Mussolini, alterando o equilíbrio de poder. Portanto, enrolar a República, manter viva uma pequena chama de esperança, servia para incentivá-los a continuar, a lutar, a continuar se desangrando e, de quebra, a continuar desgastando os recursos que Itália e Alemanha investiam em Franco. Acho que esses britânicos só enrolam mais a gente. Isso é uma perda de tempo. E tempo é algo que não temos. Os britânicos faziam seu próprio jogo. Uma em que a República Espanhola era um peão útil, mas, no fim das contas, sacrificável. Para os diplomatas republicanos, cada reunião era uma agonia.
Uma tentativa de vender as joias da família para um comprador que elogiava seu brilho, mas que nunca se decidia a tirar a carteira enquanto observava pela janela a casa pegando fogo. A oferta estratégica irresistível havia colidido com o obstáculo intransponível da política britânica. O plano, antes mesmo de ser formalmente rejeitado, já estava mortalmente ferido nos corredores de Londres. O tempo para um governo em guerra é o recurso mais valioso. E o tempo que a República Espanhola perdeu esperando uma resposta de Londres se esgotou sem que nunca chegasse uma resposta formal. Não houve uma carta oficial de rejeição, nem uma reunião formal. Não houve nenhum momento em que a negativa fosse comunicada. O não da Grã-Bretanha foi uma porta batida em silêncio, um vazio diplomático eloquente. A proposta acabou esquecida nas gavetas do Foreign Office. A esperança de uma intervenção britânica, a última grande aposta estratégica do governo de Prieto, se desvaneceu pelas mesmas razões que a mantiveram em suspense. A política de apaziguamento de Chamberlain era inegociável, e o medo de uma guerra total com a Alemanha superava em muito qualquer vantagem estratégica que a Espanha pudesse oferecer. O governo britânico havia avaliado os riscos e escolheu como faria um ano depois, em Munique, sacrificar uma democracia europeia no altar de uma paz precária. O fracasso da operação não só confirmou o isolamento internacional da República, também expôs as fraturas que percorriam sua própria estrutura interna. O plano de Prieto foi uma manobra de alto sigilo, mas nem todos no lado republicano teriam visto com bons olhos a cessão de soberania. Para os comunistas, liderados por Juan Negrín, que acabaria substituindo Prieto, a única aliança confiável era a que oferecia a União Soviética. Para os anarquistas e os republicanos mais nacionalistas, a ideia de entregar portos espanhóis a uma potência imperial como a Grã-Bretanha teria sido considerada uma traição intolerável, uma humilhação final. Embora o plano nunca tenha sido tornado público, seu fracasso nos círculos internos do poder teve consequências. Azedou as relações entre as diferentes facções, aumentou a desconfiança em relação aos socialistas moderados e reforçou a posição daqueles que, como Negrín, defendiam a resistência a todo custo sob o lema: resistir é vencer, dependendo cada vez mais da ajuda soviética. Psicologicamente foi um golpe devastador. Representou o fim da última esperança de encontrar um salvador no Ocidente. A porta de Londres havia se fechado definitivamente. A porta de Paris já estava fechada. A República só restava olhar para o leste, para um aliado, a URSS, que estava longe demais e tinha suas próprias prioridades geopolíticas. O plano secreto para ceder o controle dos portos espanhóis se dissolveu no silêncio, tornando-se pouco mais do que uma nota de rodapé nos arquivos da diplomacia. Mas em seu fracasso, esse episódio nos deixa um retrato cru e honesto da Guerra Civil Espanhola e da década de 1930. Inevitavelmente, surge a pergunta: o que teria acontecido se a Grã-Bretanha tivesse aceitado? É impossível saber. Talvez um fluxo de armas britânicas de última geração teria reequilibrado a balança militar, dando à República os meios para resistir e até mesmo vencer. Mas é igualmente provável, se não mais, que uma intervenção britânica tão direta teria feito explodir o barril de pólvora europeu. Hitler e Mussolini não teriam ficado de braços cruzados, e a Espanha poderia ter se tornado o primeiro campo de batalha aberto da Segunda Guerra Mundial, um ano antes da invasão da Polônia. O sim de Londres poderia ter salvado a República ou tê-la consumido em um incêndio ainda maior. O verdadeiro legado dessa história não está no que poderia ter sido, mas no que ela nos revela. Ela nos mostra um governo abandonado pelas democracias ocidentais, levado a um nível de desespero tal que considerou hipotecar sua própria soberania como única saída. É o exemplo perfeito da Realpolitik,
a fria e pragmática doutrina onde os interesses nacionais e o medo de um risco maior sempre se impõem à solidariedade ideológica. A República não foi derrotada apenas pela superioridade militar de seus inimigos, mas também pela indiferença calculada daqueles que deveriam ser seus amigos. Essa operação secreta nos deixa uma pergunta: foi um ato de traição ou a última tentativa de salvar a República na Espanha? Deixe nos comentários o que você teria feito se estivesse no lugar dele.